a você. Boa noite, Jocely. Boa noite, pessoal. Estou bem feliz de ver a sala lotada aqui no nosso primeiro dia de semana acadêmica. É até bem emocionante, assim, de ver, né? 193 pessoas na sala agora interessadas, seja no tema da transexualidade, seja em psicologia como um todo, gente de casa, gente de fora de casa. Então, muito obrigada por terem vindo aqui. Espero que seja uma semana muito proveitosa para todo mundo. Vai começar com um tema sensacional, né? Um tema que a gente fala sempre que possível, né? Eu ministro a disciplina de desenvolvimento da infância e adolescência aqui na faculdade, e é uma angústia até, dá para se dizer assim, né? Que sempre aparece em nós e que a gente procura estudar e conhecer melhor, porque o assunto nunca acaba, né? A gente sempre pode conhecer mais um pouquinho. E hoje é uma oportunidade da gente estar justamente conhecendo um pouco mais sobre o assunto das crianças trans a partir de pessoas que têm uma vivência muito rica nesse assunto, né? Então, queria parabenizar a Estácio e os organizadores pela escolha do tema, pelo convite dos palestrantes que vão falar com a gente hoje, que foi uma escolha tão delicada, tão cuidadosa, né, de trazer pessoas que têm relações de afeto, relações de amor com crianças trans. Isso é muito importante, né? Porque quando a gente está na academia estudando e trabalhando e pesquisando, é para isso, né? É para que possa chegar na população como um todo, para que possa chegar nessas relações de afeto. Eu vou passar alguns recadinhos para vocês antes de convidar a Tamires para falar com a gente, tá? Então, a primeira delas é, reforçando o que a Jocely falou, para vocês receberem o certificado, tem que estar cadastrados no link que o Bruno está passando continuamente aí no chat, então de tempos em tempos ele está passando o link para ficar sempre aparecendo, para ficar sempre atualizado, né? E o outro recadinho é que em ambas as palestras, vocês podem fazer perguntas enviando aqui pelo chat, tá? Então, eu vou pedir para qualquer pergunta, para qualquer comentário que vocês tiverem, vocês não precisam esperar até o final, vocês podem escrever no chat na hora que a pergunta, o comentário surgir. Eu vou compilando as perguntas que eventualmente não forem respondidas pelos palestrantes ao decorrer da própria fala. Eu vou repassar para eles no final da palestra de cada um. E também, depois da última palestra, a gente pode conversar um pouco mais, vamos fazer uma coisa bem dialogada, mas dessa forma, tá bom? Vocês podem fazer perguntas pelo chat, a Jocely vai autorizar as pessoas que ainda não conseguiram entrar, e daí eu vou compilar essas perguntas, se tiverem perguntas semelhantes, eu sintetizo as perguntas para repassar para os palestrantes depois, tá? Então, eu desejo a todos um bom evento aí, espero que seja proveitoso, espero que hoje a gente consiga responder a pergunta primordial de todo esse evento de hoje, né, que é quem cuida da criança transgênera. Eu tenho alguns palpites sobre quem cuida, mas espero que hoje todos nós possamos chegar juntos nessa resposta, né? Por que a gente tem que conhecer sobre essas crianças, por que a gente tem que reconhecer a existência delas e o que nós, enquanto profissionais, futuros profissionais, interessados no tema ou até mesmo pessoas trans, temos a ver com isso? Qual que é o nosso papel no meio de tudo isso? Então, espero que a gente consiga chegar juntos hoje nessa resposta. Então, eu convido agora a Tamires Nunes para falar com a gente. Eu vou passar a palavra para você mesma se apresentar, Tamires. Acho que ninguém melhor do que você para se apresentar, né? Então, a gente tem, assim, a gente tinha no folder, né, quem você é, mas eu gostaria que você se apresentasse da forma como você achar mais importante, o que é importante da gente saber sobre você, e passo a palavra para você fazer a sua fala. Muito obrigada pela presença, muito obrigada por ter aceitado o convite da Estácio. Então, agora, Tamires Nunes, com vocês. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Estácio e principalmente ao Bruno por esse convite maravilhoso. É uma oportunidade muito grande e uma honra estar falando aqui com vocês, principalmente com tantos psicólogos em formação. Eu tenho interesse particular, pessoal e de causa que vocês se tornem psicólogos preparados para falar das nossas crianças trans, né?
Eu sou Tamires Nunes, eu tenho 31 anos. Eu sou mãe de uma criança transgênera de 5 anos de idade. A minha filha transicionou o ano passado, a transição social, a gente já vai falar um pouquinho disso, o ano passado aos 4 anos. E desde então eu sou uma mãe de uma criança trans. Em meio ao processo da minha filha, eu senti muita falta de documentos físicos sobre a transgeneridade infantil. Eu fui a algumas livrarias e tinha muito pouco documento. Muito tinha palestras, algumas, né, entrevistas com especialistas, mas eu não tinha conteúdo autobiográfico que eu pudesse ler. E então eu fiquei muito lendo histórias de pessoas adultas, né, que falavam que em suas infâncias se sentiam já diferentes, já sentiam um desconforto com o gênero atribuído ao nascimento. Escutei algumas entrevistas com mães de pessoas trans que falavam também que desde pequena percebiam essas crianças. E eu parei e falei, e cadê esses relatos? Cadê isso se tornar algo vivo? Algo que fomente apoio para nós mães que estamos nesse processo da transição, para nós mães que estamos perdidas, achando que somos loucas e que isso só acontece com a nossa família, né? E eu não achava, tive muita dificuldade mesmo. E até mesmo em grandes ONGs eu sentia que a transgeneridade infantil às vezes não era abordada de uma forma tão explicativa, explícita. Porque é uma temática delicada. Ela é uma temática delicada, mas que não pode ser invisibilizada. Então, em meio ao processo da pandemia, eu resolvi escrever um livro. Eu sentei, começou a pandemia, eu falei, já que estamos em pandemia, temos que ficar em casa, eu vou escrever um livro contando como foi descobrir que a minha criança é trans. Por que eu resolvi escrever sobre este pedaço inicial? Porque quando eu chegava para as pessoas e falava, minha filha é trans, todo mundo me perguntava, mas como? Por quê? O que você viu? O que você sentiu? Então, tá aqui. O que eu vi, o que eu senti, o que eu percebi, o que a minha filha falou, como que foi. Não me mostro como uma pessoa perfeita, tenho os defeitos, mas eu acho que na minha jornada eu consegui descobrir uma parentalidade consciente que eu não sabia que existia dentro de mim. Então eu escrevi o livro e do livro foram surgindo outras coisas. Quando eu escrevi o livro e eu fui fazer a impressão dele, eu falei para o meu marido, acho que eu vou imprimir só 10. Porque se não vender, pelo menos a gente empurra para uns primos, para uns familiares e fala que vendeu tudo. Felizmente, a gente já vendeu mais que 10 livros e eu tenho conseguido apoiar muitas outras mães que estão lá naquela fase inicial em que eu me encontrava ano passado, precisando de alguma coisa para se apoiar, para sentirem que não são as únicas. O projeto do livro ficou grande, virou uma página que eu acho que está lá no folder, @minhacriançatrans, onde eu falo de conteúdos sobre transgeneridade, mas tento dar uma orientada maior em transgeneridade infantil. E hoje eu tenho uma coordenação na Aliança Nacional e no Grupo Dignidade, focada no acolhimento e proteção da criança e adolescente LGBTI. Nessa coordenação, a gente criou um grupo de apoio terapêutico para as mães. Eu tenho algumas mães que estão aqui hoje assistindo a gente, que são desse grupo. Nós conversamos, nós dialogamos, nós polemizamos, né? Criamos polêmicas, falamos de tudo, mas principalmente da nossa dor, da nossa luta, e tentamos nos apoiar umas às outras. Olha, eu já passei por isso, olha, eu estou passando também, e seguramos as nossas mãos virtualmente. E também, dentro da coordenação, eu tenho cada vez mais me envolvido com política, uma coisa que eu jamais imaginei que eu me envolveria, para fomentar que a existência da minha filha e de tantas outras crianças não seja tão invisibilizada quanto são. Por que eu falo que é uma existência invisibilizada? Veja só, o ECA,
que é, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que a criança, ela tem que ser protegida, garantido o seu direito aos estudos, garantido o seu direito à alimentação, à saúde, à segurança, né? Toda ela tem que ser protegida não só pela família, mas pela sociedade que a rodeia e pelo Estado. Então, toda criança tem que ser protegida, acolhida pela família, sociedade e Estado. É um dever de todos nós. Quando nós vemos uma criança na rua, sozinha, desamparada, o que nós fazemos? Nós paramos, nós chamamos a polícia, nós levamos a criança até o conselho tutelar. Olha, tem uma criança perdida, né? Por quê? Porque nós temos nossa obrigação social em cuidar das crianças. E por que isso deveria ser diferente com as crianças trans? Não tem que ser diferente. E por que é diferente? A criança trans tem os mesmos direitos que qualquer criança. A sua condição não faz com que ela perca seus direitos de existências garantidos por lei, que nem deveriam ter sido garantidos por lei, né? Que são direitos existenciais mesmo. Então, quando a gente vê uma criança trans perdida, ou chorando na escola, ou desamparada, por que nós não nos solidarizamos com aquela criança? Por que nós achamos que a condição dela de transgeneridade é motivo para que ela se encontre vulnerável, para que ela esteja vulnerável? Por que nós nos damos esse direito? Por que nós permitimos invisibilizar aquela criança? Por que nós, às vezes, professores, olhamos para a criança trans dentro da sala de aula e permitimos com que ela sofra bullying? Peraí, não está lá no Instituto da Criança e do Adolescente que o professor também é parte da sociedade, portanto, ele tem que cuidar daquela criança. Gente, acho que tem alguém com o microfone ligado, se puder desligar, eu agradeço. Então, eu acho que a criança transgênera, ela é uma obrigação de todos nós. É acolher aquela criança na forma com que nós pudermos. Claro que os pais têm que acolher aquela criança. Claro, né? É dever da família. Primeiro é dever da família. Mas e nós, vizinhos? Eu tenho um vizinho que tem uma filha trans. Eu entro no elevador e olho feio para aquela criança. Você está acolhendo aquela família? Você está acolhendo aquela criança? Quando você permite que o seu preconceito passe por cima daquela existência? Veja, quando a minha filha começou a mostrar para nós o desconforto dela com o gênero atribuído ao nascimento, que era masculino, ela tinha por volta de 1 ano e 8 meses. Nós levamos, quando ela tinha 2 anos, a uma psicóloga muito benquista aqui na cidade de Curitiba, uma psicóloga familiar. E essa psicóloga, depois de fazer algumas avaliações com a minha filha, conosco, com a irmã da minha filha, que é fruto do primeiro casamento do meu marido, falou a mim e ao meu marido que nós não estávamos sabendo apresentar um universo masculino para o nosso filho. E por isso ele tinha desconfortos congêneros. E que nós deveríamos, então, reforçar o masculino daquela criança. De uma criança de 2 anos. Eu, como mãe, saí desolada. Eu parei de usar batom, parei de usar vestido. Por quê? Porque a culpa era minha. A culpa era minha, né? Porque eu era feminina, eu não sabia apresentar o universo masculino. Meu marido, então, foi apresentar Michael Jackson, Beatles, tudo que uma criança não precisa escutar aos 2 anos de idade, mais para ver se reforçava o masculino. E os heróis, então, entraram na minha casa a rodo. Vocês acham que isso surgiu algum efeito? Nem por um dia, nem por 1 hora, nem por 1 segundo. E aí? E aquela profissional na qual eu confiei, na qual eu acreditei ser profissional? Eu acreditei que quando eu chegasse no consultório dela e falasse, eu estou aqui para falar de transgeneridade infantil, e ela falasse, não, eu posso ajudar vocês, ela estivesse sendo profissional. Eu acreditei que ela estava deixando o preconceito dela,
os estigmas pessoais dela, a religião dela na casa dela. E que ali no consultório dela, ela estava preparada para falar de transgeneridade infantil. Mas a verdade é que ela não estava, né? Agora, se ela não estava, por que ela não teve coragem de falar para mim? Olha, eu não lido com essa temática. Olha, eu não estou preparada para fazer uma avaliação de uma criança sobre este viés, sobre este olhar. Eu não tenho conhecimento. Por que um médico, você chega lá num cardiologista e fala assim, eu tô com uma dor nas costas, e ele fala, olha, infelizmente, por mais que eu seja cardiologista, eu não vou olhar suas costas. E por que a psicóloga não faz isso? Por quê? Porque ela não tem o senso de responsabilidade com aquela criança. Essa psicóloga fez da minha vida, não ela, né? O que ela me disse, um inferno por 2 anos. Por 2 anos eu não usei maquiagem, apenas em eventos comemorativos. Por 2 anos eu tirei a minha criança de lojas, de brinquedos, arrastada, chorando copiosamente, porque ela queria uma boneca. Por 2 anos eu deitei na cama pensando o que eu tô fazendo de errado. Por que eu não tô conseguindo? Por que eu não sei fazer o meu filho feliz? Por 2 anos, o meu filho sofreu, a ponto de que ele não conseguia ir ao banheiro sem tomar medicação. E mesmo com a medicação, ele sofria muito, chegava a machucar, a sangrar, ele sofria para ir ao banheiro. O meu filho começou a roer as unhas, até machucar. O meu filho, por 2 anos, pegava o Batman, que nós dávamos para ele, pegava a massinha e botava vestido. E virava para mim e falava assim, não é a Batgirl, mãe? Até que um dia meu filho olhou para mim e falou assim, mãe, sabe o que eu acho triste? Eu estava fazendo almoço, era um dia aleatório da minha vida. Meu filho tinha 3 anos e meio. E pensei, né? Ele falou, vai falar que é triste não poder comer a sobremesa antes do almoço, né? O que uma criança de 3 anos e meio pode achar que é triste? E eu falei, o que é triste, meu amor? E ele virou para mim e falou assim, é triste que eu sou menino, né? É uma pena eu não ter nascido menina. Por que aos 3 anos e meio o meu filho teve que sentir pena da sua existência? Porque nós não fomos atendidos da forma adequada. Porque uma profissional não olhou para a gente e foi sincera. Ela não teve a capacidade de deixar os seus preconceitos em casa. E não sou a única família que passou por isso. Se eu fosse uma exceção à regra, minha gente estaria bom. Mas nessa minha caminhada da militância pelos direitos das crianças transgêneras, eu encontro com muitas mães que falam, que relatam, que passaram por esses mesmos psicólogos. Por isso, estar aqui hoje com vocês é bom para mim. Vocês não têm noção a gratidão que eu tô por vocês estarem me ouvindo. Porque eu imagino que quando vocês vão me escutar e depois vocês escutarem o Gustavo com a Maria Joaquina, vocês vão perceber que quando chegar uma criança trans, um adolescente trans ou uma pessoa trans, vocês só têm 2 escolhas. Ou vocês vão deixar o preconceito de vocês, as crenças religiosas, pessoais de vocês, na casa de vocês, e vão ser profissionais com aquela família ou com aquele indivíduo, ou vocês vão negar o atendimento. Vão falar, eu não estou preparado para lidar com essa temática. Porque vocês podem fazer isso, olha, não é minha zona de conforto, eu não lido com essa temática, não tem problema, vocês não vão morrer de fome se vocês negarem. Mas vocês vão evitar que alguém sofra. Pela incapacidade de vocês de reconhecer que não é qualquer coisinha. A gente sofre. A gente se machuca. Gente, eu não tô conseguindo ler o chat, então depois a Marjorie vai me passar algumas perguntas, tá? Porque ou eu olho ali ou eu presto atenção aqui. Tranquilo, que já tá bombando de pergunta aqui, mas eu vou consolidando e depois eu passo para você. Tá. Então, o que eu quero falar para vocês?
estudem. A transgeneridade infantil existe e é nosso dever como Estado, sociedade e família acolher todas as crianças, todas. As crianças com deficiência, as crianças, né, normativas, as crianças transgêneras, as crianças interraciais, todas as crianças merecem acolhimento, família, carinho, todas elas. Todas elas merecem o nosso respeito. Todas as famílias têm o direito à dignidade. E quando vocês entram num consultório e põem o preconceito acima do que vocês estão capazes de aprender, do que vocês são capazes de ajudar aquela família, você nega o direito a uma vida digna. Você nega o direito a uma existência plena. A minha filha, quando ela começou o processo de transição social, por que eu digo transição social, gente? Porque uma criança de 4 anos não toma bloqueador, não toma hormônio, tá? Ela é acompanhada psicologicamente, psiquiatricamente, né? Pedagogicamente, ela é vista, acompanhada, nós escutamos o que ela está falando. Então, quando ela começou a transição social dela, no qual foi trocando as vestimentas dela, foi deixando o cabelo crescer, né? Ela foi assumindo a identidade dela. Ela parou de tomar o remédio para ir ao banheiro. Na verdade, não é que ela parou, eu um dia esqueci. Esqueci de encomendar, tava uma loucura, eu tava sofrendo, as coisas estavam difíceis. Eu esqueci de dar. E quando eu percebi, já fazia quase uma semana que ela não tinha tomado o remédio. E ela estava bem. Porque ela estava começando a ser feliz. Um dia eu estava no meu quarto. É uma das coisas mais lindas que eu tenho de recordação da fase da transição da minha filha. Não foi fácil, mas teve momentos maravilhosos. Um dia eu estava no meu quarto e eu escutei um barulho esquisito no quarto dela. E eu fui ver. Era minha filha cantarolando. Aos 4 anos de idade, a minha filha nunca tinha cantado ao brincar. Depois que ela transicionou, ela cantarolou. Gente, é a coisa mais linda que uma mãe pode ver. Eu senti um amor, uma certeza de que eu estava no caminho certo, porque minha filha nunca tinha cantarolado. E é por este cantarolar que eu levanto a bandeira dela todos os dias. É por este cantarolar que eu vou, que eu converso, que eu dialogo, que eu escrevo livro, que eu vou na Secretaria de Educação. Eu não tô aqui para rechaçar ninguém. Eu não tô aqui para falar assim, ai, todos os psicólogos... Não, não. Eu tô aqui para levantar a bandeira e falar assim, gente, vocês não entendem, mas vocês podem entender. Vocês não entendem? Vamos descobrir junto um caminho, que é o que eu falei para a escola da minha filha. Eu falei assim, vocês não entendem como acolher uma criança trans no sistema educacional? Não tem problema. Vamos descobrir junto. Só não põe o teu preconceito em cima da minha filha, em cima da minha família. Não tem problema nós construirmos caminhos juntos. Não tem problema nenhum. Contanto que nós estivemos dispostos a acolher, a ajudar. Tem que ter essa disponibilidade. Tem que ter a disponibilidade de enxergar o que o outro quer te mostrar, do que o outro quer te dizer. A gente tem que escutar. E as crianças são capazes de falar. É claro que a minha filha nunca virou para mim e falou assim, mãe, eu sou uma menina trans. A minha família era hétero-cis normativa. Não tinha como ela ter uma referência para saber o que ela é trans. Mas eu, adulta, que sabia, né, o que era uma pessoa trans, comecei a escutar o que ela me falava e fiz o link com a realidade. Por que eu tenho pena de não ter nascido menina? Aí uma outra vez ela virou e falou assim, mãe, eu tenho voz de menina. E eu virei para ela e falei assim, não, meu amor, você tem voz de menino como todos os meninos da sua idade. Mãe, eu tenho voz de menina. Eu falei, não, meu amor, tá tudo bem com você, você tem voz de menino. E ela virou para mim e falou assim, então, mãe, vamos fazer o seguinte, para você ser feliz, eu tenho voz de menino.
Para eu ser feliz, eu tenho voz de menina. Quem dorme com isso no travesseiro? Quando o seu filho de 3 anos e meio joga na sua cara que para vocês serem felizes, a realidade tem que ser diferente. Eu, como mãe, tive que aceitar que eu tô aqui para aprender. Eu tive que abrir mão daquilo que a gente escuta quando a gente está na maternidade. Porque quando a gente nasce, como mães, né, e nasce o nosso bebê, a gente escuta na maternidade assim do pediatra. Tá tudo bem, mãe. Você vai saber o que fazer. Agora você é mãe, você sabe o fazer. Não se preocupa. Ah, mas como que eu vou saber se tá morrendo ou se é uma febre de gripe? Tá tudo bem, mãe, você vai saber. E eu vou te dizer que eu não sei porra nenhuma. Já teve febre de gripe que eu achei que minha criança ia morrer. E ela era transgênero e eu não sabia como ajudar. E foi quando eu abri mão de dizer que eu sei o que é o melhor para minha filha que eu comecei a descobrir. Por quê? Porque eu convidei ela a me ajudar a entendê-la. E eu não me acho uma mãe pior por causa disso, não. Tem gente que acha que você dar voz a uma criança, principalmente uma criança pequena, como a idade da Ágata, é sinal de fraqueza, né? É você se diminuir, é você tirar a sua autoridade. Nossa, mas você tem que saber o que é melhor, você tem experiência, como que você está dando ouvidos a uma criança? Eu tô dando ouvidos porque, assim, eu posso saber se tá frio ou se tá calor, se ela tem que usar uma roupa fechada ou aberta, se ela tem que tomar o remédio ou não. Mas eu não posso saber o que ela tá sentindo. O que ela tá sentindo, quem tem que me falar é ela. Eu só tenho que escutar e entender e tentar decifrar aquilo, tentar ver o que é uma birra de criança e o que eu tenho que levar a sério, tem que ser considerado, tem que ser analisado. Eu tenho que saber filtrar. Mas quem sabe me dizer o que está se passando é ela. E vocês não acreditam como é maravilhoso eu tirar esse peso de mim. Eu me tornei uma outra mãe. A partir do momento que eu não sei de nada. Não, eu não sei. Eu não sei o que é melhor para minha filha. Eu tô descobrindo dia a dia com ela. E tá tudo bem. E eu não vivo mais na demanda daqui 10 anos, daqui 20 anos. Eu vivo na demanda do hoje. Quiçá, no máximo, semana que vem. Porque muita gente fala para mim, né? Mas ela só tem 5 anos. E se ela destransicionar? Se ela destransicionar, eu vou viver isso com ela. Ela não tomou hormônio nenhum. Ela não fez nenhuma cirurgia definitiva. Se ela destransicionar, eu vou viver isso com ela. Mas com a certeza de que ela viveu o que ela precisava viver naquele momento. Que se ela destransicionar, ela transicionou, viveu o que ela precisava viver, sentiu o que precisava sentir e agora está preparada para uma destransição saudável. Se ela não destransicionar, também está tudo bem. Ah, e se ela virar não binária? Eu vou descobrir com ela como é se sentir não binária e vou levantar mais essa bandeira com ela. E tá tudo bem. Eu não quero mais pensar no daqui 10 anos. A não ser quando eu falo de política pública, a não ser quando eu falo de segurar os direitos dela. Mas quando eu penso nela como existência, eu cuido do hoje. Porque se hoje ela tá bem, eu tô construindo um caminho bom para ela. Se hoje ela tá saudável, emocionalmente saudável, se hoje minha filha não rói as unhas, não tem mais crise de ansiedade, se hoje a minha filha cantarola, se ela vai ao banheiro sem remédio, tá tudo bem. Porque aí eu levo ela lá no pediatra, ele mede, vê que tá crescendo, se comeu legume, se não comeu legume, tá tudo bem. E não tem problema eu abrir mão. Não tem problema a gente abrir mão. Assim como não tem problema eu abrir mão da minha maternidade onipotente e pedir para minha filha me ajudar, pedir conselhos para a psicóloga dela, me orienta, eu não sei qual é o melhor caminho, mas você é uma profissional, me ajuda. Não tem problema vocês, como profissionais de psicologia, também virarem para uma família e falar, olha, não é minha demanda. Não, eu não tenho conhecimento técnico. Eu estou disposto a estudar e tentar ajudar. Ou não, olha, não é minha demanda e eu prefiro que você vá num especialista. Ou
é minha demanda, eu tô aqui e eu vou ajudar no que for preciso. Vamos construir um caminho junto? Porque também erra muito quem acha que todas as crianças transgêneras seguem o mesmo caminho. Não seguem, minha gente. Cada criança tem o seu processo. Tem as que vão tomar bloqueador? Tem as que vão tomar bloqueador, tem as que não vão tomar bloqueador. Tem as que vão fazer hormonização cruzada, tem as que vão fazer hormonização cruzada, tem as que não vão fazer hormonização cruzada. Tem as que vão transicionar com 4 anos, tem as que vão transicionar com 4 anos, tem as que vão transicionar com 5, tem as que vão transicionar com 7. Tem as que em 4 meses transicionaram, que foi o caso da minha filha. Tem as que ficaram 3 anos em processo de transição, até definirem o nome. A gente fala o processo de transição quando começa a viver a experiência e ele finaliza quando a pessoa já transicionou completamente com o nome, né? Então, e tá tudo bem. Não tem caixinha pra gente colocar. Não tem roteiro. A criança transgênera vai ser acompanhada, acolhida, escutada. E aí a gente vai entender como ajudar que ela construa o melhor caminho. Hoje, a minha filha continua em acompanhamento psicológico, não porque ela aparenta qualquer sofrimento, porque ela não aparenta. Ela está tudo bem. Ela hoje continua acompanhamento psicológico com uma psicóloga aqui em Curitiba, especialista em vivências trans, e que atende ela como criança e muitas outras crianças, doutora Uizali, maravilhosa. Mas por que ela está em consultório se ela não está em sofrimento? Porque ela tem que aprender a ter autonomia. Ela tem que aprender a ir desenvolvendo o eu sou trans e daí. Que é o meu sonho de mãe. É o dia que alguém falar alguma coisa para minha filha. Ah, você é trans. E ela responder, e daí que eu sou trans? O dia que ela chegar me contando isso, eu acho que eu vou estourar uma champanhe. Vou fazer uma festa, gente. É isso que eu quero que ela aprenda. Então, ela está em consultório para a gente acolhendo ela e dando autonomia para ela cada vez mais falar, e daí? Todo mundo é diferente. Eu sou trans, você é gordinho, eu sou trans, você usa óculos, eu sou trans, você é baixinho. E daí? Ninguém é igual. E que mundo fica melhor quando a gente descobre que ninguém é igual? E que todos podemos viver bem e conviver de uma forma saudável. A gente não precisa se atacar. Você pensa de um jeito, eu penso do outro, vamos respeitar. Você fica no seu limite, eu fico no meu limite. Entende? A importância é a gente viver bem. Claro que a gente tem as nossas dificuldades. Para mim, como mãe, não foi fácil passar pelo processo de transição da minha filha. Eu tinha expectativas de uma vida com aquele bebê. Porque, veja, quando a gente pare uma criança, a gente ficou 9 meses carregando, né? Aí a gente pariu aquele bebê. Aquele bebê não ri, aquele bebê não fala, aquele bebê não se mexe. Ele só faz a gente acordar de madrugada, ficar com os peitos caindo e caga. Por que a gente ama aquele bebê? Porque a gente cria uma expectativa, um amor de projeção com aquele bebê. A gente projeta vivências, projeta sonhos com aquele bebê. E aí o nosso amor vira imensidão. Por quê? Porque são planos e planos e planos, expectativas, expectativas, expectativas. Por isso que quanto menor a criança transiciona, maior a dificuldade dos pais. Porque quando a criança vai crescendo, isso é uma teoria minha, tá, gente? Não está escrito em nenhum livro, mas é pelo que eu escuto. É pelo que eu vivo. Quando a criança vai crescendo, os pais vão começando a perceber que essas expectativas, né, não vão dar muito certo, que tem coisa que vai ser aplicada, mas coisa que não. E eles vão começando a entender a demanda do hoje, a entender a parentalidade consciente, que é quando eu vejo a sua demanda e a minha demanda são diferentes e tento achar um acordo entre isso. Agora, quanto menor a criança, mais a gente ainda está naquela fase de expectativas. E é tão difícil você pegar tudo isso e falar, acabou. Assim, ó, de um dia para a noite, sem ninguém te avisar. Sem ninguém te preparar para você dizer tchau para todos os seus sonhos. Eu acredito que muitos aqui de vocês já tiveram que abrir mão do sonho de vocês. De algum sonho, de algum desejo. Foi difícil? Imagine o sonho de uma mãe. De uma vida inteira. Dói. Dói pra caramba.
Dói muito abrir mão disso. Dói muito mesmo. Mas a gente tem que abrir mão. Porque ou a gente abre mão disso, ou a gente abre a mão da possibilidade de escutar aquela criança cantar. De ver aquela criança rir. É aquela coisa, né, gente? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Mas a gente abre mão. Então, para mim, como mãe, foi difícil. Eu sofri. Tinha dia que eu achei que eu fosse morrer. No processo de transição da minha filha, durou 4 meses. Mas eu achei que durou uns 10 anos. Eu envelheci por 10 anos. Eu sofri muito. Tinha dias que eu não conseguia tomar banho. Que eu olhava para o chuveiro, eu ligava a água, eu via a água cair, eu não tinha força para tirar a roupa e tomar um banho. Então, o que eu fazia? Eu fechava o banho e guardava a força que eu tinha para continuar firme e não sucumbir e desistir de fazer minha filha feliz. Toda a força que eu tinha, eu guardava para isso. Para não desistir de vê-la feliz. Para não abandoná-la. É difícil. Não é fácil. E sabe qual é o pior de tudo? Porque quando uma mãe tem um filho com Down, ou um filho com uma condição diferenciada, o que a sociedade faz? A sociedade, que lá pelo ECA tem que proteger e acolher as crianças, ela vai lá e ela acolhe aquela mãe. Nossa, seu filho nasceu com Down, conte comigo. Olha se você precisar de alguma coisa. Olha, eu conheço tal fulano. Olha se você quiser isso. Toda a família, a sociedade e o Estado também, né? Tendo centros para aquelas crianças, tendo opções para aquela mãe, eles acolhem. Quando eu sou uma mãe de uma criança transgênera, sabe o que acontece com a sociedade, com a família e com o Estado? Eles me mandam a merda. Eles falam que eu sou louca. Eles chegam para mim e falam assim: ah, você precisa ocupar mais a sua cabeça. Oi? Eu fui linchada pela minha família, por amigos, por uma sociedade que já me chamou de A a Z. E foi difícil achar no Estado aonde que o Estado me acolheria. Porque, infelizmente, no Brasil, centros especializados para crianças e adolescentes transgêneros, nós temos 3. Quantos milhões de habitantes nós somos, gente? Quantos estados? Nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal, é isso? E nós temos 3, sendo que 2 estão no mesmo estado. Estão em São Paulo e um em Porto Alegre. Então, também foi difícil achar como que o Estado ia me acolher. Como que o Estado vai proteger a minha filha? Né? É difícil. É difícil você saber. Então, toda a força que eu tinha, que era a força do banho, era a força de muitos dias de comer. Eu passei dias sem comer. Gente, fiquei magra. Deusa! O problema é que depois eu engordei tudo. Eu guardava para ter resistência, para ser resistência. Ser mãe de uma criança transgênera, ser família de uma criança transgênera é ser resistência diariamente. Todos os dias da sua vida, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, nós somos resistências. Nós resistimos a uma sociedade heterocisnormativa, que nos impõem como loucas, que desacreditam da nossa sanidade, da nossa capacidade de gerir e educar uma criança. Nós resistimos à falta de leis, à falta de fomento público para acolhimento e proteção da nossa criança. Nós resistimos a apontamentos familiares, sociais. Nós resistimos a ver nossos filhos sendo expulsos dos centros educativos. É porque essa história de evasão escolar, gente, vocês me desculpam. Essa palavra evasão escolar é bonitinha, mas não é a realidade. Nossos filhos são expulsos dos centros educacionais. Quando os centros educacionais não estão preparados para acolher nossos filhos. Não tem um banheiro que os nossos filhos se sintam seguros em fazer xixi. A minha filha, na fase de transição dela com a escola, fez xixi nas calças. Várias vezes. Até que eu assegurei para ela que ela podia ir no banheiro feminino. Que não ia ter problema nenhum, que ninguém ia brigar com ela.
Ela ficou quase uma semana fazendo xixi na calça. Não foi fácil com a escola, gente. Escola de criança pequena? Nossa senhora, eu era mãe louca, crazy. A psicóloga da escola virou para mim e falou que a minha filha estava querendo chamar minha atenção. Primeira coisa, né? Escola de criança pequena, ponto 1. O que nós falamos? Vamos dar o resultado para todas as mães. Ah, será que esse comportamento não é para chamar sua atenção? Resposta padrão, gente. Não, não existe resposta padrão. As crianças não são iguais. Vamos parar com isso. Depois, 2, virou para mim e falou que sexualidade, identidade de gênero era a mesma coisa. A escola não estava preparada para conversar comigo. E ser pioneira é foda. É resistir. Ser a primeira mãe de uma criança transgênera daquela escola. A próxima vai ficar muito mais tranquila que eu. Porque a surra eu já levei, pelo menos uma boa parte. Então eles erraram muito. Não porque eles quiseram errar, mas eles não tinham informação. Eles não tinham educação. E em boa parte eles também não queriam. Porque não é bem visto, bem quisto fazer publicidade que nós somos uma escola que temos crianças transgêneras. É bonitinho você colocar lá, nós somos escolas inclusivas, temos alunos diversos, né. Só que inclusivo não acolhe o LGBTQI, né? Não acolhe o transgênero, o intersexo. Nenhuma escola bate no peito e fala, eu tenho alunos gays, eu tenho alunos lésbicas, e tá tudo bem, aqui a escola é diversa. Não, eles falam, não, olha, eu tenho aluno com Down, que tem a tutora, que vai ficar responsável. Porque, veja, conviver com a diversidade é bom. Ok. Mas só a diversidade que é boa para vocês? Só a diversidade que você tem uma tutorinha ali controlando aquela criança? E a diversidade que é que nem purpurina, que grita assim e não tem como controlar? Essa vocês não querem dentro da escola. Eu entrei na festa junina da minha filha, foi o primeiro evento da escola que ela foi vestida de menina, apesar de que ela se chamava de Bento ainda, ela não tinha transicionado o nome. Ela era toda feminina, não usava roupas masculinas, mas o nome era Bento. Entrei na festa de festa junina da minha filha e eu sentia o... Taquei-lhe um batom vermelho, falei, aqui eu não saio e minha filha vai dançar. A sorte é que eu tive uma professora maravilhosa, que tinha uma paz de espírito e ela bancou a situação. Ela protegeu a minha filha, coisa que a coordenação da escola não estava preparada para fazer. A coordenação da escola vivia um embate comigo. E aí, sabe que momento que a coordenação da escola começou a me respeitar? Porque assim, já fazia mais de um ano que eu falava das questões da minha filha. Ela começou a me respeitar quando eu cheguei com um laudo. Um laudo não. Uma carta de um psiquiatra aqui de Curitiba falando que minha filha tinha realmente incongruência de gênero. F642, gente, F624. Alguma coisa assim. É o CID, da transgeneridade infantil. Eu acho que é F64/2. Eu precisei que uma psiquiatra deixasse claro para a direção da escola da minha filha que eu não era louca. Então, quando muita gente fala assim, não, olha, a gente tem que parar com esses pareceres, isso aqui. Ótimo, acho que para o adulto é válido. E para a criança? Quantas de nós, mães e pais de crianças trans, somos são feitas denúncias no Conselho Tutelar? E se a gente não tem um documento de que nosso filho é acolhido, de que a gente está no ambulatório, ou um documento, sabe, que mostre para aquele Conselho Tutelar que nós não somos malucos, o que acontece? O Conselho Tutelar vai instaurar inquérito. Então, como? Ó lá, já colocaram F642. Como que você fala assim, não vamos ter mais nenhum tipo de laudo, nenhum tipo de parecer? Não tem como, minha gente. Claro que não precisa ser um CID de doença. Eu aprendi num curso essa semana que pode ser um CID de condição de saúde. Condição de saúde da minha filha é transgeneridade infantil. Não precisa ser um CID de doença.
Mas, infelizmente, eu, mãe, eu não respondo por mim. Eu estou respondendo pelo outro. E eu tenho que provar que eu sou lúcida o suficiente para responder pelaquela criança. Complicado, né? Então, veja, gente, eu poderia ficar aqui horas e horas e horas e horas falando para vocês. Mas eu vim aqui, principalmente hoje à noite, para fazer um pedido. Para vocês, psicólogos, em formação, psicólogos formados, para vocês profissionais que estão me escutando, às vezes, né, a gente tem mais do que psicólogos aqui. Deixem o preconceito de vocês na casa de vocês. Deixa a crença religiosa de vocês na casa de vocês. Quando vocês entrarem no consultório, entra para ser profissional. Quando você estiver num estabelecimento comercial seu, seja profissional. Seja uma vendedora de roupa, venda a roupa. Não fique querendo saber por que tem volume naquela calcinha. Foda-se por que tem volume. É pertinente àquela família. Se você for professor, seja professor. Ame e eduque aquela criança de forma integral. Entendeu? Então, o meu pedido é isso. Deixa o preconceito de vocês em casa. Deixa a crença religiosa de vocês em casa. E faz uma coisa melhor. Se você puder ainda fazer uma coisa melhor, depois de me ouvir e ver como eu já sofri e quanto tantas mães sofrem, tenta estudar um pouquinho. Leia um livro. Busque informação. Converse com pessoas trans. Converse com mães de trans. E quem sabe, um dia, você abandonou aquele preconceito. Você conseguiu resignificar aquela existência dentro da sua religião. Pode ser uma boa alternativa. Agora a gente vai abrir para algumas perguntas, porque senão depois eu vou atropelar o Gustavo. E eu não estou a fim de fazer isso. Depois ele briga comigo. Marjorie, você que acompanhou aí, me conta, o que temos aí de fofoca do pessoal no chat? Família, não sei nem o que te falar. Acho que você botou todo mundo aqui para chorar, assim, ó. Eu mesma não tô bem. Foi muito, muito lindo. Eu acho que acima de uma palestra sobre crianças trans, foi uma palestra sobre amor de mãe, né? E acima de qualquer coisa, né? Sobre amor de mãe, sobre como move, né? Move montanha. E assim, ó, eu anotei várias perguntas minhas. Tem várias perguntas, pessoal. Eu queria só falar para todo mundo aí que eu acho que um ponto muito legal da tua fala é que você falou como foi libertador você se colocar na posição do eu não sei, né? Eu não sei, eu não tenho as respostas, eu preciso deixar que essa criança me dê as respostas. Isso serve pra gente também, serve para nós profissionais, né? Quando a gente parte da postura do eu não sei, a gente abre a possibilidade do me conte, né? Deixar com que essa criança me conte. E que você falou que é muito importante, eu quero ressaltar aqui, que o nosso código de ética respalda e obriga o profissional a, quando ele não se sente qualificado para atender um caso, que ele encaminhe. Então, isso está no nosso código de ética e é dever, sim, do psicólogo reconhecer os limites e encaminhar. E uma vez reconhecendo os limites, tanto no âmbito profissional quanto pessoal, talvez seja importante a gente se questionar o porquê que isso fere a gente, né? O porquê que a sexualidade do outro me fere, por que a orientação do outro me fere, e a partir disso a gente busca a nossa melhora enquanto profissionais e em pessoal também, né? A gente deve levar isso para nossa terapia, né? O que eu percebo de errado no outro não está de errado com o outro, né? Tá com a minha percepção. Então, tentar se questionar também por que fere. Eu tenho muitas coisas para falar, mas eu vou para as perguntas, tá? Uma pergunta que apareceu constante, assim, foi levantada pelo Cláudio, depois algumas pessoas ressaltaram, é se uma criança de 4 anos pode descobrir sua transgeneridade. Então, se uma criança de 4 anos tem capacidade de saber o que ela é. O Hélio já adiantou para a gente, mandou aqui no chat o documento da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, então se vocês quiserem aí, eu vou até reencaminhar no chat agora.
o documento que respalda, que fala pra gente que sim, que uma criança a partir de 17 meses de vida já tem habilidade para se identificar como menino ou menina, então por volta de 2 anos é possível saber isso, e por volta de 5 anos a criança tem aquela sensação de permanência, né? Então é isso que eu sou. Mas eu queria ouvir de você, Tamires, como que você percebeu, Agatha o nome da tua filha, né? Isso. Como que você percebeu na Agatha que ela tinha o conhecimento, que ela tinha segurança e que não era só uma fase. Queria saber como que, se alguém te falou que sim, que era possível uma criança dessa idade saber, como que foi esse processo? Na verdade, quando eu cheguei no Antigos, eu achei que o Antigos é o ambulatório transdisciplinar de identidade de gênero, orientação e sexualidade da USP. Ele atende exclusivamente há mais de 10 anos só crianças e adolescentes. Quando eu cheguei lá, eu achei que o Dr. Sadé, que é o psiquiatra responsável, o Dr. Alexandre Sadé, pesquisem ele, gente, ele é maravilhoso. Achei que ele fosse me passar, assim, sua filha é trans, não é trans? Me carimbar, né? É ou não é? E ele olhou para mim e falou assim, hoje eu acho que ela tem uma demanda trans. Tá bom, mas e daí? E o futuro? O futuro a gente vai escutar o que ela vai dizer pra gente. Então, assim, o que eu fiz, tá? Ela foi me trazendo as demandas. Ai, que pena eu ter nascido menino. Poxa, eu tenho voz de menina. Começou a passar de ser aquele momento só do brinquedo. Ah, eu quero uma boneca. Não era só uma boneca. Eu quero existir como menina. Ai, mãe, me chama de linda hoje. Começou que nas brincadeiras com a irmã, ela não queria ser o príncipe, ela queria ser a princesa também. Ela não abria mão de ser princesa. A irmã abria mão de ser a princesa e se transformava no príncipe para que ela fosse a princesa. Então, começou a ser além do brincar, além do eu gosto de bonecas, começou eu quero ser uma menina. E quando eu comecei a observar isso e vi que passou uma semana, passou 2 semanas, aquilo começa a ser uma constância, é que eu tive a certeza de que é algo que eu tenho que considerar. E aí o que eu faço? Eu vou para especialista, né? Que é a Zali, que acolhe a minha filha e fala: vamos escutar, vamos ver, tenha paciência. E conforme ela vai respondendo bem, e aí eu comecei o quê? Eu comecei a liberar minha filha para transicionar. Então, ela queria uma boneca, eu fui lá e dei a boneca. Aí ela quis um vestido, eu fui lá e comprei o vestido. Eu não cheguei numa loja e fiz um enxoval para ela. Eu comprei o que ela me pedia. Ela usava o vestido, tá bom. Mãe, mas sabe o que é? As meninas dormem de camisola. Então tá bom. Então eu fui lá e comprei o quê? Camisola. O que ela me pediu? Camisola. Aí um dia ela me pediu meias. Mãe, eu quero meias cor-de-rosa. Aí eu fui lá e comprei o quê? Meias. Eu fui indo conforme ela dava conta, conforme ela me pedia. Mãe, aí a última coisa que ela me pediu foram as calcinhas. Mas, mãe, menina não usa cueca. Aí eu chorei, porque era a última parte que existia do Bento no meu varal, né? Eram as cuequinhas. E eu tive que abrir mão das cuequinhas no meu varal. Sabia que meu varal ia ser um varal só de calcinhas. E eu comprei as calcinhas. Foi a última coisa que ela me pediu. Mas eu fui indo conforme ela foi me permitindo. E aí eu virei para ela e falei: você sabe que é uma menina trans? Você sabe que uma pessoa que nasce menino de pipi pode saber no coraçãozinho que é uma menina? E joguei. Não falei que ela era trans. Na outra semana, mãe, mas é mesmo? Fala aquela história do trans de novo. Então, filha, é que tem meninas que sentem vontade no coraçãozinho delas que elas só vão ser felizes se elas forem meninos. E aí elas são meninos trans, que são meninos de pipi, de pepeca. E tem meninos que sentem no coraçãozinho deles que só vão ser felizes quando forem meninas. E são meninas trans. E o que é ser menina trans? É ser uma menina de pipi. E tá tudo bem, porque todo mundo é diferente. Aí ela chegou para mim e falou assim: mas mãe, então a Mulan é trans, né? Por quê? Porque ela precisava de representatividade. Então ela buscou no universo dela das princesas, que princesa que eu vou ser? E ela é a Mulan. Por quê? Porque a Mulan se vestiu de menino para lutar com o pai. Então a Mulan é um menino trans, mãe. A Mulan é um menino trans.
Eu, naquele momento, não podia tirar isso dela. Isso era importante para ela. Então, a Mulan era um menino trans. E ela só brincava de Mulan aqui em casa. Porque a Mulan é igual a ela. E aí, conforme um tempo, um dia ela chegou para mim e falou assim, mas mãe, então eu também posso ser menina? Pode. Você pode, se você quiser, você pode. Você tem que dar autorização, você vai dando informação para aquela criança, para ela ir te dizendo o que ela faz com aquela informação, aonde ela te leva com aquela informação, entendeu? Perfeito. Você falou muito de você enquanto mãe, né? No papel de mãe, inclusive algumas pessoas escreveram no chat que queriam ser seus filhos, o que eu achei muito bonitinho. Eu queria ter uma mãe dessa, eu queria que ela fosse minha mãe. E eu queria Gente, saber... mas eu ponho de castigo, hein? Tem limite também, né? E daí teve a pergunta, tanto da Paula quanto da Débora. A Renata tinha perguntado da escola, mas você já falou da escola. A Paula e a Débora perguntaram sobre a aceitação do pai da Agatha e do restante da sua família, como que funcionou. Bom, gente, meu marido é uma pessoa diferente de mim. As necessidades dele são diferentes das minhas. Então, os momentos dele foram diferentes dos meus. Enquanto eu, mãe, vivi o luto das minhas expectativas, das minhas dores, daquilo que eu planejava ver com meu filho, o meu marido teve medo de como será o futuro da criança, porque meu marido tem uma visão mais prática das coisas, mais, né, é da personalidade dele, né? Então, nós vivemos tempos diferentes. E o que aconteceu? Nós tivemos alguns conflitos. E o que nos ajudou muito foi a terapeuta da Agatha que mediava. A gente levava, olha, mas eu penso que tem que fazer isso. Eu penso que tem que fazer aquilo. E ela mediava, né? Não, olha, Tamires, não dá para fazer essa opção. Vamos para o caminho do Fábio. Olha, Fábio, agora você precisa deixar a Tamires caminhar. E a gente foi se respeitando. Então, eu acho que a gente respeitou os nossos momentos. Ele respeitou a minha dor, eu respeitei a dificuldade dele. E a gente foi focado no que era melhor para ela. Tentar tirar um pouco o eu do lado, o meu sofrimento, a visão dele. E a gente ia sempre recorrendo. Quando a gente tinha um embate, a gente tinha que tomar uma decisão e a gente não chegava em acordo, a gente ia para terapia e pedia ajuda para a psicóloga dela. Hoje, ele é um pai maravilhoso, fantástico, ele ama a filha dele, ele respeita a essência dela e teve a jornada dele para chegar até aqui. Os meus familiares também. Eu tive um irmão meu que chegou para mim e falou assim, eu não consigo mais conviver com você. Eu não entendo o que você está fazendo com o meu sobrinho. Eu preciso me afastar. Eu olhei para ele e falei, tudo bem. Tá tudo bem. O dia que você estiver preparado, você me liga. Eu e meu irmão, a gente falava quase diariamente. E ele se afastou. E um dia ele me ligou. Passou o tempo dele. E um dia ele me ligou. E falou, e aí, vamos fazer alguma coisa no Natal? Eu falei, vamos. E tá tudo bem. Tem os afastamentos pedagógicos, as pessoas precisam do tempo delas. O que eu só deixei claro para minha família é, aqui só entra na minha casa quem respeita a minha filha. Se você precisar de um tempo, eu dou seu tempo. Mas não vem aqui fazendo falsos ou dando indiretas ou não. Aqui ou é respeito ou cai fora. Então eu precisei me posicionar para minha família e deixar muito claro, ou respeita ou tchau. E a partir disso as relações foram sendo conduzidas. Alguns familiares precisaram de um tempo, alguns se afastaram, alguns não, mas hoje nós vivemos todos muito bem, muito tranquilos. Ótimo, a gente teve algumas perguntas sobre a rede de apoio, assim, como um todo. Então, algumas pessoas perguntaram como que foi encontrar uma psicóloga que finalmente entendeu a tua filha, entendeu a necessidade de vocês. E algumas perguntas também sobre essa rede de apoio ampliada, assim, que outras organizações profissionais, se teve algum auxílio do âmbito da assistência social, assim, se precisou, qual que foi a rede de apoio que você formou para a tua família dar conta disso? A primeira rede de apoio que eu tive foi o Gustavo. Ele sabe disso. Ele foi minha primeira rede de apoio. Eu vi uma reportagem da Maria Joaquina e vi o nome dele e eu stalkeei ele. E eu vi que ele era de Curitiba. Eu falei, esse não me escapa. E eu estava precisando de uma psicóloga e ele me indicou a Zali, que acompanhava já a Maria Joaquina.
Então, foi a referência que eu tive. Dali veio o grupo de apoio dos pais da Antigos, que era um grupo no WhatsApp, também que todos os pais das crianças estão ali, conversam e falam. Então, para mim, foi muito importante encontrar pessoas que eram que nem eu, encontrar famílias que nem a minha, encontrar mães que nem eu. Você entende? Foi sentir que eu pertencia a algo muito maior. Porque quando a gente se coloca no papel de minoria, só eu, só a minha família, só a minha criança, a gente fica vulnerável e nós somos atacados com mais facilidade. Aquele ataque que nós sofremos nos atinge muito mais. Quando a gente se fortalece, não sou só eu. Nós somos um grupo, nós somos um coletivo, nós somos muitas crianças, nós somos muitos pais, nós somos muitas mães. Quando vem o ataque, a gente está mais forte, a gente está mais preparado. Por quê? Porque nós somos algo, nós somos uma parte da sociedade, nós não somos minoria, nós somos algo real, concreto e de direitos. E aí a gente se posiciona. Então, para mim, foi muito importante. Tem a Mães da Diversidade, que também me acolheu, mas não tinha uma área específica das crianças, então eu fui e ainda ficava um pouquinho perdida. E em outras ONGs eu não encontrei áreas, porque eu queria falar de criança, eu não queria escutar de adulto. Eu queria falar de criança, eu tinha uma criança na mão, eu não tinha um adulto, um adolescente, entende? Então, para mim, a Antigos, o Gustavo, foi o suporte mais forte, porque todo mundo ali falava de criança. E eu precisava pertencer ao algo, eu precisava me sentir parte de, não a única, não a exceção, não é exclusiva. E é isso que eu não quero que a minha filha sinta, que ela é a única criança trans da cidade, que ela é a única criança trans da escola, que ela é a única criança... Não, ela não é a única. Ela é mais uma, porque são lindas, são várias, estão em todos os lugares. Perfeito. Assim, tem mais 2 perguntas, assim, eu vou fazer uma delas. Na verdade, tem muito mais, porque eu não coloquei, não pude falar as minhas, mas eu espero conversar. Eu trabalho em um CAPS, né? Então, trabalho com crianças em sofrimento, e eu acho importante falar, inclusive, que a Tamires até falou o porquê que a Agatha faz acompanhamento com psicólogo. Não é porque ela é trans. Isso não é isso não torna obrigatório o acompanhamento com psicólogo. É porque isso gera demandas na vida dela que ela pode ter um auxílio para aprender a lidar. E eu acho isso bem importante. Porque a sociedade gera isso nela. Porque ela, como trans, ela tá bem, ela tá saudável. O problema é que a sociedade gera nela um sofrimento. A sociedade agride ela, né? Então, por conta disso que ela vai na terapia. Isso, eu acho importante colocar que a nossa régua para atendimento é o sofrimento, não é a questão de ser trans, que inclusive não é um diagnóstico para o psicólogo dar, é uma questão de orientação, é diferente. E daí você já falou algumas coisas, eu adorei que você falou, estudem, eu acho que aqui a gente pega na raiz da faculdade, né, da raiz da vida acadêmica, é isso que a gente está fazendo aqui, tentando estudar, tentando conhecer. E eu queria saber, assim, pensando nas experiências que você já teve com psicólogos, quais são os conselhos que você dá pra gente, assim, essa oportunidade de falar aí com 236 pessoas aqui, o que você acha importante que a gente saiba para poder ajudar a Agatha e outras crianças como a Agatha, que tenham esse de demanda? Escutem o que elas têm para falar. Escutem, estudem. Escutem, levem a sério o que uma criança traz. Leve a sério o desenho de uma criança, leve a sério a brincadeira da criança, porque a criança dá um jeito de passar a mensagem dela. Tem crianças que não são crianças que verbalizam coisas, mas ela mostra no desenho, ela mostra na brincadeira, ela mostra no jeito de andar, no jeito de se portar. Então, prestem atenção, estejam abertos, sabe, essa visão adulta. Olhem a criança com olhar de criança. Vejam uma criança ali. Não tragam esse estigma do adulto trans, de sexualização para cima dessa criança, porque ela não precisa disso, né? Então, vejam que tem ali uma criança. Olhem para aquela criança, escutem a criança, escutem o adolescente, né? Porque tem muitos adolescentes trans, escutem eles. Tira aquela coisa, é adolescente, quer ser do contra.
Não, ele é trans. Ele não é do contra. Do contra é a sociedade que é contra ele. Ele não é contra ninguém. Né? Então, eu acho que é isso. Olhem com atenção. Prestem atenção naquilo, porque aquilo é uma vida. E vocês podem ajudar aquela vida ou vocês podem ajudar a enfiar no poço aquela vida. Então, é melhor que aquela vida seja uma vida de sucesso, que aquela vida seja uma vida em paz, plena, porque aí todo mundo dorme no travesseiro bem, né, gente? Muito melhor. Gente feliz é uma sociedade bem, é uma sociedade que consegue conviver. As crianças são excelentes comunicadores. Nós é que não somos ouvintes muito bons, né? Então, exatamente. Esse sentar, olhar no olho, ouvir, perguntar o que está acontecendo com você gera resultados surpreendentes. Eu fiquei curiosa com uma coisa. A Agatha é uma menina trans. E que mais? Como que ela é? Como que a Agatha é no dia a dia? Teimosa, que nem uma porta. A Agatha é aquariana com ascendente em câncer. Então, ela é dramática e ela é teimosa e ela vive no mundo da lua, né? Ah, mãe, então vamos construir um negócio. Ela quer construir, ela quer fazer, ela quer montar, ela quer desenhar, ela é artística. Ela adora arte, ela adora pintar, ela adora se exibir, ela para no espelho, fica rebolando e fala, mãe, eu sou linda. Esses dias ela virou para mim e falou assim, mãe, não é que eu sou mais famosa que você? Eu falei, como assim, filha? Não, porque você é famosa, porque você escreveu um livro de mim, então eu sou famosa. Então essa é a Agatha. A Agatha, ela rica os olhos. A Agatha canta enquanto brinca. A Agatha é muito teimosa. A Agatha me respeita. Se eu contar até 5, ela não deixa eu chegar no 5. Ela vem chorando. Mãe, para de contar! Mas ela vem. E a Agatha é extremamente inteligente, carinhosa, mal-humorada. Gente, pensa numa criança que acorda de manhã no mau humor. Você tem que dar uns 40 minutos para falar bom dia, porque senão ela fala assim, eu não falei bom dia para você ainda. Essa é a Agatha. Eu vou dar um beijo nela de manhã, café de manhã, ela fala assim, mãe, eu não quero beijo. Tô acordando, eu nem abri meu olho ainda. Essa é a Agatha. Ela é quem ela quer ser, né? Quem ela pode ser. Não é quem ela quer, é quem ela é. Ela é. Porque ser trans não é uma questão de querer, é uma questão de ser, de existir. Isso eu acho importante também a gente falar sobre os termos, né? Tirar do nosso vocabulário o termo escolha, o termo opção. A gente começa a atender de forma humanitária quando a gente estuda que termos usar, inclusive, né? Exatamente, porque é o que eu falo, a minha filha tem uma condição de existência. Para ela existir, ela tem essa condição, que é ser trans. Se ela não for trans, ela não existe. Hoje, ela vai ser o quê? Ela vai ser um robozinho. Então, ela tem uma condição de existência. A condição de existência dela é uma condição trans. Tá tudo bem. E que a gente possa conhecer mais sobre todas as crianças trans para além do ser trans, né? Que a gente possa saber como elas são, se é teimosa, se é obediente, como que acontece. Algumas pessoas perguntaram da escolha do nome, o Bruno já respondeu ali como que foi a escolha do nome. Ela escolheu em terapia, porque os nomes que eu dava, ela não quis. Isso para mim foi um sofrimento como mãe, não poder escolher o nome dela. Por isso, pessoas trans, se vocês vão transicionar, chamem os seus pais para participar desse momento, porque é uma coisa roubada da nossa maternidade e paternidade. Então, eu sofri muito, porque eu tinha nomes, né, da ideia na cabeça, já que eu vou ter uma menina, então, que tal nome? E ela rejeitou. E ela um dia pediu para a psicóloga dela mostrar uma lista de nomes, a psicóloga mostrou, e ela gostou de um que era a Gata, porque ela é linda. E ela falou assim, mãe, meu nome é Agatha. Ela ficou uns 6 meses falando, meu nome é Agatha. Todo mundo chegava e falava, qual é o seu nome? Agatha. Entendeu? Aí eu falava, não, filha, é Agatha. Não, mãe, é Agatha, porque eu sou uma gata. É isso, humildade, entendeu? Que curioso você falar sobre isso, de chamar os pais para participarem, porque são pais nascendo de novo, né? São pais nascendo enquanto pais coisa assim, eu tinha desde adolescente que se eu fosse ter um filho, ia chamar Bento. E se eu fosse ter uma filha, ia chamar Maria Cecília. Ou Maria, ou só Cecília. E eu tive meu filho e chamei Bento. E quando eu tive a minha filha, eu não pude escolher. E foi imposto o nome para mim, doeu. Foi uma coisa imposta. Foi imposto aquela existência dela. E aí foi imposto o nome. É Agatha. Então, assim, sabe? E eu lembro que eu tinha uma amiga minha, grávida na época, e ela falou, e ela botou o nome de Maria Cecília no bebê.
E eu chorar. Tá vendo? Ela pode colocar Maria Cecília, eu não posso. E eu chorava, eu nunca vou conhecer aquela criança porque chama Maria Cecília. Eu chorava, eu sofri com o nome. Porque foi uma coisa, o nome quem escolhe são os pais. E quando ela escolhe, ela tira isso de mim, ela tira aquele pertencimento, aquele meu direito de mãe. E eu já estava com os meus direitos de mãe tão violados, né, pela sociedade, por todo mundo, pela aquela coisa de tem que sempre me desconstruir e tudo. Então, quando, né, eu tive que aceitar o Agatha, foi difícil. Hoje eu amo, olho para ela e falo, não, é a Agatha mesmo, é isso mesmo, não tem outro nome que eu daria para ela, mas foi um processo também para essa desconstrução do nome. Então a gente fala, quando tem um adolescente de transição, alguma coisa, convide sua mãe, convide seu pai, porque seria muito mais fácil para a mãe e para o pai chamar de um outro nome quando eles se sentem responsáveis por aquele nome também, quando é um nome que agrada a eles também, quando é um nome que está dentro do sonho deles também. Não que os pais tenham que escolher sozinhos, mas pode ser um caminho junto, pode gerar menos sofrimento para os pais. São pais nascendo de novo, são pais que estão nascendo de novo. São pais se desconstruindo. E desconstruir dói. Né? Desconstruir, assumir os nossos erros, assumir o nosso papel de privilégio, assumir o nosso ego, assumir a nossa pequeneza, a nossa humanidade, dói. Então, são pais que estão sofrendo, que estão doloridos, que estão machucados. E às vezes escolher o nome pode ser uma coisa que ajude a acalentar aquele ego ferido, sabe? Uhum. Muito bom. Para finalizar, Tamires, infelizmente, porque todo mundo aqui tá com o mesmo sentimento que eu, que a gente poderia ficar conversando por muito tempo. Teve uma hora que você estava falando sobre as projeções dos pais nos filhos e tal, e daí você falou assim, mas isso é só minha experiência, não tá escrito em nenhum livro. E agora tá, né? Então eu queria saber como que a gente pode adquirir o seu livro, como que a gente pode começar essa nossa biblioteca voltada para um atendimento mais humano, um atendimento mais centrado no paciente, não em nós mesmos, né? Então, como que a gente faz para colocar o teu livro no nosso acervo? Então, o livro, ele é vendido no direct, é comigo mesmo. Eu não tive nenhuma editora que quis publicar o meu livro pela temática. Então, eu peguei um empréstimo com meu irmão. Sabe aquele irmão que pediu para se afastar de mim? Então, ele me emprestou o dinheiro para publicar o livro. Eu peguei um empréstimo com ele, estou ainda pagando, tá, gente? Então, eu preciso vender os livros. Então, o livro é vendido no direct, pelo Instagram. Ele custa R$45 e para os alunos do Estácio eu não vou cobrar a entrega. Então, eu entrego em Curitiba ou qualquer cidade ou qualquer estado. Então, quem está aqui hoje na palestra, escreve para mim no direct e coloca palestra da Estácio, que eu não vou cobrar o frete. Ele custa R$45, eu recebo por depósito ou transferência bancária. @minha criança trans, certo? Isso mesmo. Também tem o site www.minhacriançatrans.com.br, mas para a gente interagir e conversar, eu respondo os directs, sou eu que respondo, então eu demoro um pouquinho. Então é @minhacriançatrans no Instagram. Facebook, gente, tem também, mas aí eu não consigo responder, porque eu tive que filtrar por onde que eu vou responder as pessoas. Então, eu respondo e eu interajo com as pessoas no @minhacriançatrans. Muito obrigada, Tamires. Eu tô muito feliz de que os nossos alunos tenham tido a oportunidade de ouvir isso. Muitos, talvez, pela primeira vez, né? Outros não, mas assim, que experiência incrível para colocar porque a gente vai construindo a nossa vida profissional, né? A gente vai colocando tijolinhos e ter esse tijolinho ali na nossa vida profissional é muito, muito incrível. Muito obrigada por compartilhar a tua experiência. Eu acho que todo mundo ficou com vontade de conhecer a Agatha, todo mundo ficou tipo, meu Deus, que criança incrível. Quando eu crescer, eu quero ser igual a Agatha, decidida desse jeito. Muito maravilhoso conhecer a tua história e ter você como exemplo, porque enquanto profissionais a gente pode também se espelhar em mães, em outros profissionais, a gente se espelha, e o teu exemplo foi um exemplo de uma humanidade com paixão incrível. Então, muito obrigada por compartilhar com a gente. Ficou gostinho de quero mais, com certeza. Eu quero chamar a Jocely, nossa coordenadora do curso de psicologia, para finalizar e fazer a passagem para a próxima fala. Muito obrigada, Tamires. Obrigada. Tamires, que palestra maravilhosa. Muito obrigada por trazer esse assunto para nós,
por compartilhar o teu momento, a tua vida, né, conosco aqui com os alunos. Você trouxe pontos bem importantes e comentou, né, situações aí dos 2 anos da tua vida. E você colocou uma questão bem importante ali, que é com relação à expectativa que se tem quando se espera um filho. Então, sempre os pais ficam, né, esperando o que vai ser, o que vai acontecer, menino, menina, vem perfeito, eu vou fazer uma série de coisas. E, de repente, chega né, um ser humano na tua mão que você não é bem aquilo, que não atende bem a tua expectativa. E aí, sim, o que um pai e uma mãe precisa fazer? Rever todos os seus conceitos para verificar o que acontece com ele e tornar aquele ser humano que chegou mais feliz possível. Então, você fez isso e me parece que fez isso com uma maestria maravilhosa, que conseguiu transportar e mostrar todo esse amor para tua filha. Lindo, eu estava aqui acompanhando a tua fala, estava aqui acompanhando o chat dos alunos, vi todas as colocações que você colocou, que vocês todos colocaram, né? E daí, assim, parabéns mesmo e muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar conosco esse momento. Parabéns aos alunos, né, que fizeram umas perguntas e umas colocações ali no chat também incríveis. Parabéns e obrigada para a Marjorie, que estava aqui conosco, e para as pessoas que são, inclusive, de fora do Paraná. Eu vi que ali no chat, né, que tem pessoas aqui que não só de Curitiba, mas do Brasil como um todo. Então, veja, esse assunto é muito importante trazer, discutir, falar, e principalmente pela tua forma, Tamires, de expressar tudo isso, né, colocando esse carinho, esse amor e todo esse envolvimento que você teve, né, e do acolhimento com a tua filha. Realmente fica aqui para a gente a curiosidade de conhecer e ver o rostinho dela. Não vou dizer que não, eu vi no chat que alguns alunos colocaram, e à medida que se foi falando, a gente fica com essa curiosidade, né, de saber que tem uma pessoa tão amada quanto a Ágata. Muito obrigada mais uma vez, desejo muito sucesso para você, que você realmente consiga vender muito o teu livro, né, que você consiga fazer a diferença na nossa sociedade. Muito obrigada e fica meu abraço carinhoso para você e para a tua família. Gente, eu que agradeço, então deixo um beijo a todos, vocês estão em excelentes mãos do Gustavo e da Maria Joaquina, ela arrasa, essa princesa maravilhosa. Obrigada pela presença, obrigada pelos comentários, eu não consegui ler todos, porque ou eu falo ou eu leio, gente, não me perco tudo, aqui não funciona. Só deixar mais uma coisa, o livro, toda venda que eu tenho do livro, assim que ele se pagar, ele é revertido para a causa. Então, ele não é fins lucrativos, então vale a pena comprar, adquirir, dar de presente, para que a gente possa cada vez mais estar fazendo ações sociais para as nossas crianças, tá? Obrigada mesmo, obrigada pela oportunidade. Fica aqui uma parceria estabelecida com a Estácio. Quando vocês precisarem novamente, contem comigo para a gente continuar esse bate-papo, que eu acho que pode voltar mais e mais vezes. Gente, obrigada, Bruno, super querido, que fez essa ponte entre a Juscelie e eu. Marjorie, querida. Gente, muito obrigada. Obrigada à Faculdade Estácio pelo espaço, pela oportunidade. Um beijo. Infelizmente, eu vou ter que sair, que eu tenho um grupo de estudo agora, que começou às 8. Mas vocês estão em excelentes mãos aí, dessa dupla incrível. Tá bom? E conte um beijo. Tchau, tchau. Estácio, Tamires. Muito obrigada. Um beijo. Muito legal, né, minha gente? Que delícia ouvir uma fala, né, de uma pessoa tão tranquila, tão equilibrada, né, e com tanto amor para dar. Sensacional isso. E é muito bom ouvir, né? E assim, ela fala do coração, que chega a emocionar a gente, né? Maravilhoso isso. E agora nós vamos, então, para o segundo momento. Né? Convido a todos a permanecerem na sala, ficarem conosco aqui, para a gente ouvir, então, a fala, né, do Gustavo Uchoa e da Maria Joaquina. Vocês já estão por aí, Gustavo e Maria Joaquina?
Será que estão por aí? Gustavo, já chegou, Gustavo? O áudio deles está desligado. Então, vamos ver. Acho que ele está tentando ativar o microfone, Jô, só um pouquinho. Tá. E a Maria Joaquina já está aí também? Tá junto com o Gustavo. Eles estão juntos. Tá, ok. A gente espera uns minutinhos. Alguém quer falar alguma coisa? Aproveitar esses minutinhos enquanto eles não entram? Para fazer algum comentário? Monitores. Jô. Bruno, Diego. Jô, tá me ouvindo? Tô. Eu só quero agradecer, porque foi maravilhoso, e agora, nesse momento, né, tô grávida, você sabe, semana que vem eu vou descobrir o sexo do bebê. Conta pra nós. Então, eu tô aqui cheia de planos agora, porque eu quero passar essa ideia, sabe, porque o sexo do bebê é muito importante para os pais, né, para a mãe, para o pai, e eu quero passar essa ideia, quero colocar que o sexo biológico vai ser decidido, e que o gênero, né, o que ele ou ela vai ser, ele ou ela que vai escolher, e eu quero tentar passar isso para os meus alunos, né, fazer disso uma corrente. Então, eu estou muito grata aqui, chorei muito com a vivência dessa mãe, e espero ser uma mãe tão boa quanto ela. E vai ser, Andréia, com certeza vai, porque o teu perfil é de uma mãe maravilhosa, carinhosa, amorosa, e vai ser, tenho certeza. É muito triste a gente saber que ela teve que passar por tudo isso, né? Para que a sociedade, a família aceite a felicidade de uma pessoa, né? Que não prejudica ninguém, que não interfere em ninguém. Obrigada mesmo. Imagina. Então, vamos lá.